correndo, por exemplo, na esteira, preso com elástico na esteira. Por que você corre na esteira? Para manter melhorar o tônus muscular, cara. Porque senão você tá falta de gravidade. Um grande problema que os astronautas têm. Você precisa correr na esteira. Todo dia os caras correm na esteira. Todo dia. Você corre, senão atrofia. Você puxa elásticos, por exemplo, também. Senão tem atrofia e aumenta a sua perda de densidade óssea. Pô, em 10 dias dá para dar tudo isso aí de problema? Dá. É mesmo? Você perde densidade óssea, você volta com osteoporose, por exemplo. Caraca. Com radiação. Você teve aquele problema no ouvido? Foi você que teve, né? Foi, eu tive. Eu uso o aparelho nos 2 ouvidos. Isso que ficou 10 dias, cara. 10 dias. É o que eu falo, o lance de ir pra Marte, cara. Eu chamo isso, eu dou um nome carinhoso pra ele. Eu chamo de fator tripa. Fator o quê? Fator tripa, que é o ser humano, cara. Tripa? A nossa tripa, né? Porque, assim, a tecnologia ela já tá desenvolvida, né? Mas colocar um ser humano numa nave para ir para Marte, ser humano cara, é a coisa mais frágil que tem para voo espacial. Você tem problema com vibração, aceleração, falta de gravidade ou redução, né, da aparente de gravidade, porque as pessoas acham quando chega no espaço não tem gravidade. Continua tendo, só que por causa da dinâmica da espaçonave tem essa compensação de aceleração, você tem a impressão de microgravidade. Aí você Tu ficou meio surdo, foi isso? Hoje em dia eu sou quase surdo completo. Eu uso aparelho nos 2 ouvidos. Caraca, cara. O que aconteceu? Um dos efeitos do espaço é você ter alterações no sistema cardiovascular, né, com arritmias, etc. Para mim não teve problema nenhum. Alteração no sistema ósseo, né, muscular. As vértebras dão uma... Atrofias, você tem perda de densidade óssea, você pode ter... Você tem um alagamento, vamos dizer assim, entre as vértebras. Depois, se você não tomar cuidado quando você voltar, você pode ter alguma hérnia, alguma coisa estranha criada ali. Você tem problema na vista, sistema, né? Muitos voltam e começam a usar óculos, né? Tem problema de pressão no olho, pode ter alguma alteração ou algum dano no nervo óptico, conexão no nervo óptico ali atrás do olho. É problema de glaucoma, basicamente, né? Criado lá no espaço. Você tem problema no sistema hormonal, que é muito delicado, o equilíbrio, e problemas no sistema, e outros, mas um deles é problema no sistema imunológico. Eita! Então, para mim, eu não tive nenhuma das outras coisas, muito, mas imunológica eu tive. Então, quando eu voltei do espaço, eu comecei a ter alergias, que eu nunca tive antes, um monte de tipos de alergia esquisitos, comecei a ter vitiligo, você vê, isso aqui é vitiligo. Não aparece, mas eu tenho em outras áreas, né? Axila, aqui na virilha, etc. Então, aparece bastante o vitiligo, que é resultado também do sistema imunológico. Eu faço tratamento, logicamente, para isso. E um desses efeitos é o seguinte, o ouvido, lembra da fisiologia do ouvido, né? Você olhar aqui, você está olhando para mim de frente, você tem um canal do ouvido, canal externo, tem a orelha, e depois o canal externo do ouvido, que tem mais ou menos 4,5 centímetros, de 6 a 8 milímetros de diâmetro. E aí ele tem uma configuração mais ou menos assim, aí você chega no tímpano, aí no tímpano você tem aqueles ossinhos no ouvido médio, né? Estribo, né? e a bigorna lá, e aí eles conectam na cóclea, no ouvido interno, e aí transmite a vibração, eles transmitem para lá, e aí isso aqui vai para o cérebro e assim por diante, na cóclea ali. Meu ouvido médio e interno, perfeito, não tem problema nenhum. Agora, o tubo do ouvido externo, ele tem uma parede muito, muito ativa, né? Porque você tem que soltar cera e etc. Então, tem uns pelinhos lá, né? Ou seja, é uma parede muito ativa. O meu corpo, meu sistema imunológico, começou a interpretar esse negócio, essa atividade dele, como infecção. Caramba! E aí ele começou a atacar a parede do ouvido do canal externo. E aí, quando ele ataca, o corpo reage e produz o quê? Pele de cicatriz. Aí ele ataca mais, aí produz mais pele de cicatriz, aí ataca mais, vai fechando. Caramba. Então, Entendi. Caraca! Essa é uma estenose, chama estenose, né? Provocada por isso. E eu também fazia mergulho de profundidade, mergulho de bastante tempo com nitrox, né? Isso também é outro fator contribuinte. Para se preparar ou fazer de hobby? Faz parte de treinamento também. Eu gostava também de fazia as duas coisas, né? De hobby também. Mas é outro fator contribuinte para problema de ouvido. O fato é que os meus 2 ouvidos foram fechando. Eu fiz uma cirurgia primeiro lá em Houston, com um dos médicos de lá, da própria NASA. Aí abriu,
Demorou um ano e pouco, ela começou a fechar de novo. Aí eu fiz mais 2 cirurgias no Brasil e agora eu não posso mais fazer cirurgia, que todo o entorno tem uma estrutura em volta, né, do tubo, ele já está danificado, então não adianta mais fazer cirurgia. Eu uso o aparelho, ajuda, mas ele já está perdendo a efetividade, tem que ficar com ele no máximo, tem que regular com certa frequência. A próxima solução é colocar um sensor ósseo, né? Então, você faz um implante ósseo e um sensor você ouve pelo osso, que a gente consegue ouvir pelo osso também, né? Então, sensor pelo osso. O cara vai virar um ciborgue. É. Legal. É isso aí.